Boa tarde, turma. Eu estou desenvolvendo esse vídeo aqui para estar auxiliando vocês, né, na apresentação do TCC, certo? Nesse caso aqui, essa apresentação aqui, essa orientação vai servir tanto para a turma que vai apresentar a inclusão digital, né? Que é o trabalho de Lilian, Graciele e Maria Eduarda Sena, certo? Como, né, vai servir também para o pessoal que fez a análise, né, das turmas do terceiro técnico com relação ao curso, né? Qual é a percepção dele com relação ao curso. Por que serve para os dois, né? Os dois trabalhos têm em comum que vocês não vão estar entregando um produto, né? Então, assim, no caso da turma que vai apresentar a fonte de bancada, ele tem um produto final para estar apresentando e mostrando lá como é que funciona, né? A outra turma que vai falar da importância da educação, né, com relação à robótica e à programação, eles também tem um produto para estar dispondo ali, mostrando, né, o aprendizado. Já vocês vão estar só, assim como as meninas que vão apresentar o cardápio digital, o produto é o cardápio digital. Ou seja, os professores da banca vão ter a oportunidade de estar, como é que se fala? De estar testando, né, o cardápio e tal, né? Enfim, vai ler o QR Code lá, vai fazer esse teste. Nesses dois trabalhos, né, no caso aqui da inclusão digital e da situação dos alunos do curso técnico, né, na escola, são só exposição de dados, né? Então, para quem vai estar ouvindo aí, vendo esse vídeo, essa apresentação aqui serve para as duas turmas, né? Eu estou falando para não ter que gravar um para cada uma, né? Então, em tese aqui é só apresentar o trabalho, expor os dados, né? Concluir, né, com as nossas percepções com base na pesquisa, né, e seguir esse roteiro aqui. Então vamos lá. Primeiramente, né, vai estar o slide lá aberto, né, alguém vai ter que se dirigir à banca, né, bom dia, né, ou, no caso de vocês, bom dia, que vai ser pela manhã, né, dar o bom dia aos professores membros da banca, né, que vão compor a banca, no caso sou eu como orientador e mais dois professores, e aos colegas presentes, né. Então a gente vai ter lá os colegas que vão estar apresentando também, enquanto não estão, né, lá no palco apresentando, vão estar acompanhando sentados, né, lá no auditório. Então essa é apresentar, né, então aqui, bom dia, né, me chamo Graciele, né, estou aqui com as minhas colegas Lilian e Maria Eduarda Sena. Nós vamos apresentar o trabalho de conclusão de curso, né, com o título, né, de Inclusão Digital e Oportunidades, uma análise da realidade em Tancredo Neves, certo? Então você apresentou os membros da banca, né? Aí você vai dirigir, né? Esse trabalho, quem é que está orientando? Esse trabalho está sob orientação do professor Décio Santiago, certo? E aí vai passar para a introdução do trabalho, né? Por que a inclusão digital importa? Né? Então, a inclusão digital tornou-se um fator essencial para o desenvolvimento educacional, social e econômico da população. Né? No entanto, né, em muitas regiões urbanas, ainda existem barreiras significativas que limitam o acesso à tecnologia. Né? Então, o bairro de Tancredo Neves, em Salvador, apresenta uma realidade típica de áreas urbanas com desigualdade social, onde parte da população enfrenta acesso limitado, né, às ferramentas digitais fundamentais para a sua participação plena na sociedade contemporânea. Né? Para quem não sabe, o contemporâneo é o tempo que nós estamos vivendo. Né? Então, se você é meu contemporâneo, é porque você está vivendo no mesmo tempo que o meu, certo? Só para explicar o conceito. Né? Então, aqui, na área da educação, né? Acesso à plataforma de aprendizados e conteúdos educacionais online. Por exemplo, né, vocês utilizam a plataforma plural para fazer uns simulados. Né, mas para além dos simulados, aquela plataforma existe outras ferramentas que poderiam ser utilizadas. E é por isso que o governo disponibiliza aquele tablet para ser utilizado, né, para facilitar esse acesso, né, essa inclusão digital aos alunos. Né. Aí eu como professor, gostaria do retorno, por exemplo, se isso funciona, não funciona, né? Enfim, o tablet vem com chip, não vem. Então, tudo isso deveria ser estudado, né, para esse trabalho.
certo? Então assim, eu recebi um tablet da escola, mas esse tablet da escola, ele vem com chip para eu utilizar em casa, ou eu dependo, por exemplo, de pagar um Wi-Fi, né, para estar utilizando. Porque aí você vai pensar, me deu o tablet, beleza, mas eu não tenho como utilizar a internet porque eu não tenho uma internet em casa. Pode existir essa situação, certo? Então isso é inclusão digital, ok? Então assim, na área do emprego, né? A gente acabou de falar aqui da educação, vamos agora para a parte do emprego, né? Oportunidades profissionais e desenvolvimento de carreira. Então você tem vários cursos hoje, por exemplo, que são ministrados de forma remota, né? Ou seja, EAD, né? Seja graduações, sejam pós-graduações, né? Sejam cursos de extensão. Então, para quem não tem acesso a essas ferramentas, acaba dificultando, né, uma qualificação, né? Mesmo você se candidatar a vagas, né? Você tem diversas empresas que não aceitam mais o currículo físico, né? O currículo em papel. Você tem que ter um currículo eletrônico, tem que ter acesso à internet e cadastrar seu currículo, enviar, né? Então, várias empresas não aceitam mais o currículo em papel, o currículo físico. Então, se você não tem acesso as ferramentas, por exemplo, um celular, um tablet, um computador, um acesso à internet em casa, você está sendo excluído desse processo, né? E a participação social, né, que é a integração e exercício da cidadania digital, seja um acesso a um GovBR para marcar um exame, né? Seja a um ba.gov, né, para você marcar aqui um exame em uma policlínica, né? Marcar um atendimento em um saque. Então, assim, tudo isso faz parte dessa inclusão. Então, isso aqui seria minha introdução, certo? Passei aqui agora, ó, eu vou estar expondo os objetivos dessa minha pesquisa, né? Observe que eu estou falando de forma pausada, não estou correndo, certo? É assim que se deve apresentar. Você não está correndo. Está em 7 minutos aqui de apresentação, eu devo ter aqui mais ou menos uns 4, certo? Então não vou estar correndo. Então assim, na transição da introdução para o objetivo de pesquisa, não é entrar logo atropelando falando, né? A pessoa terminou, você entra, o slide vai ser passado, aí você vai colocar objetivos da pesquisa. Qual é o objetivo geral? Analisar a situação da inclusão digital no bairro de Tranqueiro Neves e identificar como um acesso à tecnologia pode gerar oportunidades sociais, educacionais e profissionais para a população local, né? Os objetivos específicos: levantar os dados sobre o acesso de computadores, smartphones e internet entre os moradores, né? 2. Identificar habilidades digitais presentes na comunidade, ok? 3. Avaliar programas ou iniciativas de inclusão digitais existentes, né? E 4. Investigar a relação entre tecnologia e oportunidades educacionais, né? E a quinta é propor recomendações para melhorar a inclusão digital na região, né? Então aqui são meus objetivos, né? Como eu falei, você vai falar de forma fluida e pausada, né? E obviamente não vai ficar lendo, né? Você pode fazer uma consulta no slide, né? Então, nos objetivos específicos, por exemplo, você pode estar olhando lá e passando quais são esses objetivos, né? Mas na hora de você apresentar o objetivo geral, é bom que você faça isso na sua leitura, né? Eu tenho aqui um texto, né, que é analisar a situação da inclusão digital no bairro Tranqueiro Neves, identificar como o acesso à tecnologia pode gerar oportunidades sociais, educacionais e profissionais para a população local. Mas você não precisa fazer essa leitura, né, na íntegra. Você pode passar um entendimento dessa sua leitura sobre o objetivo geral. Já nos específicos, se você conseguir pontuar os 5 objetivos específicos sem fazer a leitura, ótimo. Mas aqui, se quiser, pode olhar lá no slide, não ficando de costa, né, de costa para a banca, né? Você pode ficar meio que de lado, mas de costa não. Aí você pode consultar o slide, ok? Parte de metodologia de pesquisa, ok? Metodologia é como eu já expliquei para vocês em algumas aulas, né? A metodologia é como eu vou executar, né, meu trabalho para chegar ao meu objetivo, né? Então, a introdução é uma apresentação, o objetivo é onde eu quero chegar, certo? E a metodologia é como eu vou fazer para chegar, ok? Então, como eu já brinquei com vocês em sala, né? Tipo, eu que sou casado, né, há 20 anos, né, quando eu me apresentei, né,
para minha esposa, tipo, a apresentação é o quê? A introdução ao trabalho, né? Como é que eu me apresento para aquela pessoa, como é que ela vai me conhecer, o meu nome, né? Idade, o que eu faço da vida, eu deixo de fazer, certo? O que seria o objetivo? O objetivo é conquistar aquela pessoa, certo? E a metodologia é o que eu vou fazer para conquistar aquela pessoa, né? Então, como é que eu vou fazer? É convidando para sair, é, cortando o cabelo de uma forma que você acredite que aquela pessoa vai achar você mais bonito, né? É a roupa que você vai vestir, como é que você vai se vestir para se apresentar para aquela pessoa, é a forma de falar, é o tom de voz, né? Então isso vale tanto para um casal como vale para a relação de filho e mãe, né? Tio e sobrinho, né? Neto e avô, né? Então para você conquistar uma pessoa, a pessoa gostar de você, existe um trabalho para isso aí, né? Que desde criança você vai desenvolvendo, né? Então assim, como é que meus avós vão gostar de mim? Se você for uma pessoa má, uma pessoa intragável, seu avô, sua avó não vai gostar de você, seus tios não vão gostar, às vezes nem o pai e a mãe gostam, né? Então, como é feito esse trabalho? É eu me apresentando, né, de forma que essas pessoas gostem de mim, né? E obviamente que isso tem que ser de forma natural, né? Você não vai ser um personagem, assim como o trabalho aqui não pode ser um trabalho fake, né? Então, a metodologia é isso, é o trabalho que você vai ter, como você vai trabalhar para chegar àquele objetivo, né? Então, por exemplo, eu quero chegar a conquistar uma vaga de emprego. Qual é a metodologia? Eu tenho que estudar, eu tenho que ter conhecimento sobre a área que eu vou trabalhar, para isso requer estudo, né? E isso independente da área, né? Se eu vou ser pescador, por exemplo, para se pescar tem técnica para se pescar, certo? Coisa que eu não sei, por exemplo, né? Então, o tipo de isca utilizada, o tipo de vara, o tipo de anzol, né? O período que você vai pescar, o horário, né? Você conseguir reconhecer onde está passando um cardume. Então, isso aí é a metodologia, é a técnica, entende? Então, isso serve para qualquer área: padeiro, açougueiro, advogado, médico, né? Qualquer área, né? Um gari, né? Qualquer área requer técnica, certo? E a técnica empregada é a metodologia, ok? Então, aqui no nosso caso, aqui no nosso trabalho, qual seria a metodologia utilizada? O trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa exploratória e descritiva, né? Utilizando abordagens quantitativas, né, e qualitativa para compreender a realidade digital da comunidade Tranqueiro Neves, certo? Então, ponto 1, fizemos o levantamento dos dados, né? E é importante frisar, no caso dos dois trabalhos, que o levantamento de dados, né, foi realizado por meio de uma planilha, né, que foi disponibilizada online, né? Então os dois grupos desenvolveram, né, criaram perguntas para um questionário, e através dessas perguntas organizadas em uma planilha, vários alunos da escola, no caso aqui foram 54, responderam essas perguntas, e com base nessas respostas foi que a gente chegou a essas conclusões, correto? Isso vale para os dois trabalhos, né? Então, assim, análise de dados, o que foi feita análise de dados? Análise de dados, a gente gerou essa planilha e com base dela foram gerados gráficos, né? E aí vocês vão lembrar das nossas aulas, né, sobre planilha de Excel, que a gente gerou aquela planilha de vendas, né? E com base nela se gerou gráficos posteriormente, né? Observação participativa, né? Então, assim, aqui eu vou ter que alterar depois, porque tá a visita às escolas, não foi às escolas, foi uma única escola, que foi a nossa própria escola, certo? Então isso aqui vai ser alterado, porque a princípio, né, a gente pensou em visitar mais de um local, né? Podia ser o Helena ali, mas isso não foi possível pela questão do calendário, né? Acabou se atropelando, né? Então, bibliotecas, espaços comunitários, para observar o uso geral da tecnologia, né? A pesquisa se restringiu à nossa própria escola e aos alunos do curso técnico, né? Não saiu para as outras turmas. Revisão bibliográfica, né? Pesquisa em artigos, livros, publicações sobre inclusão digital, desigualdade social e educação tecnológica, né? Então a amostra, né? No caso aqui eu estou expondo aqui, ó, quantos estudantes participaram, né? Então 53 estudantes participaram da pesquisa, fornecendo dados valiosos sobre sua realidade digital, né? Passando aqui, aí já vem aqui a exposição dos dados.
E aqui vocês já podem apresentar olhando o slide, né? Não precisa estar gravando isso aqui não, né? Então a pessoa que vai apresentar os dados pode estar olhando. Acesso a dispositivos, né? Só lembrando, você vai apresentar isso de lado para o slide e de lado para a banca de professores. Você não pode fazer isso aqui de costas para a banca, certo? Então quem vai chegar e vai ficar nesse ponto aqui vai estar de lado. Então aqui acesso a dispositivo, cenário atual. Computador em casa, né? Então temos ali em verde mais claro quem possui e quem não possui, né? Então 77,4 alunos não tem computador em casa. A maioria dos estudantes não tem acesso a computador em casa, né? Celular próprio, aí a coisa já muda de figura, né? 96%, né? Ou seja, menos de 5% dos alunos não possuem celular, né? 96,2%, né? Possuem celular. Só 4,8%, né? 4 não, 3,8% dos alunos não tem celular próprio, certo? Deve utilizar o celular da mãe, de uma tia, de um tio, do pai, do irmão, certo? Mas a maioria tem celular próprio, né? Então aqui os dados revelam uma dependência significativa dos celulares, né? Então assim, tarefas que devam ser executadas, por exemplo, no computador, né? Construir um slide, digitar um texto, né? Você vai gerar uma dificuldade para o aluno se você passar isso para casa, né? E aí vocês vão começar a perceber que qual é o meu intuito com essa pesquisa, é expor, por exemplo, quando a gente passa uma atividade para vocês para casa, e muitas vezes o aluno não consegue desenvolver, porque ele só tem acesso ao computador na escola, entendeu? Ele não consegue fazer esse trabalho que não seja feito na escola. Se você passa esse trabalho para casa, ele não vai conseguir executar, porque no celular gera uma dificuldade e em casa ele não tem computador, entendeu? Então aqui é o primeiro problema detectado, né? 77% dos alunos não tem computador em casa. Então aqui vocês já vão estar mostrando para os professores, para a coordenação, que essa situação de se passar trabalhos que precisem do computador em casa é um problema, entendeu? Então aqui vocês já estão percebendo aqui a importância dessa pesquisa. Conectividade e uso da internet. 96% tem acesso à internet, certo? Sendo que 94% fazem uso diário, todos os dias, né? 88% tem conexão Wi-Fi, certo? E 86% usam para estudar também, né? Para além da diversão, usam para estudar, certo? Tipo de conexão, né? Eu tenho aqui no rodapé aqui, ó, os tipos de conexão. Então aqui no canto esquerdo, eu tenho aqui que 47 estudantes dos 53 usam Wi-Fi, né? Dados móveis, só 5 estudantes, né? E um não possui conexão em casa, né? Frequência de uso, todos os dias, 50 estudantes, poucas vezes na semana, 3 estudantes, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um estudante que não possui, né, conexão em casa. Só que 3 estudantes usam poucas vezes na semana. Possivelmente esse aluno que não possui internet em casa, ele só usa a internet na escola, certo? Então aqui eu estou expondo os dados, né? Capacitação digital, formação em habilidades, né? Participação em cursos de informática. Quem já fez algum curso de informática, por exemplo, 54% dos estudantes nunca participaram de um curso de informática ou tecnologia, né? Então, mais da metade dos seus colegas nunca fizeram um curso de informática, ok? Autoavaliação de habilidades digitais, né? A grande maioria, né, 73%, se consideram com habilidades médias, né? Então as pessoas, a maioria dos nossos colegas lá no Zumbi se consideram medianos, né, no uso dessas tecnologias, né? Desafios e oportunidades, né, os pontos fortes, né? Alta conectividade móvel, ou seja, a maioria usa celular. Uso educacional, 86% dizem que também utilizam para estudar. Engajamento diário, né? O uso diário da internet é predominante, ou seja, a maioria usa diariamente a internet. Pontos de atenção, falta de computadores, né? 77% não tem computador em casa, limitando o acesso a ferramentas profissionais e educacionais completas. Capacitação insuficiente, aí você vê a importância do curso técnico de informática para a comunidade, né? Porque a maioria se vê como mediano no uso dessas tecnologias, né?
Habilidades limitadas, né? Apenas 13% consideram suas habilidades digitais altas, revelando necessidade de formação, né? A análise revela uma desigualdade social, né? Que a desigualdade social impacta diretamente no acesso às tecnologias entre Aquino Neves. E a presença de programas de inclusão digital pode gerar oportunidades educacionais significativas, né? Mas a falta de recursos tecnológicos, né? No caso, para quem não tem computador em casa para estar praticando, continua sendo um fator limitante para o desenvolvimento acadêmico e profissional da comunidade, ok? Então, assim, você não tem um notebook, não tem um computador em casa, isso vai dificultar para você o desenvolvimento de certas habilidades. Recomendações para a inclusão digital, cursos gratuitos, né? A escola oferece, né? Ferramentas educacionais, promover o uso de ferramentas educacionais em sala de aula, integrando a tecnologia ao currículo. Aí é o que? O uso de tablets, o uso da plataforma plural, assim como outras, certo? E formação continuada, incentivar a formação continuada em tecnologia para professores e alunos, criando uma cultura digital sustentável, certo? Estas recomendações combinam com acesso à tecnologia, capacitação, né, e apoio institucional, né, elementos fundamentais para a inclusão digital efetiva e transformadora. Né? Qual foi a conclusão? Né? A conclusão é que a inclusão digital representa uma ferramenta poderosa para reduzir desigualdades sociais e criar oportunidades concretas de desenvolvimento. Em Tancredo Neves é essencial implementar estratégias integradas que combinem o acesso à tecnologia, capacitação digital e apoio institucional consistente. Né? A pesquisa, no caso, nossa pesquisa evidencia que o acesso à tecnologia não é suficiente por si só. Né? Então, só esse acesso à tecnologia não é o suficiente. Né? É necessária também a educação digital, que permite aos moradores utilizarem os recursos de maneira produtiva, né? Ou seja, que tenha sentido nessa utilização, aumentando a oportunidade de aprendizado, trabalho e integração social, certo? E aqui eu tenho embaixo alguns pontos, né, que são as políticas públicas de investimentos do governo, né, como uma escola que passou por reforma recentemente, né, com novos espaços, né, com mais computadores, os tablets, né, investimentos, né, por parte da parte governamental, né, parcerias estratégicas, colaborações com ONGs, empresas para ampliar os recursos disponíveis e projetos educacionais que já acontecem alguns na escola, né? Então, iniciativas escolares contínuas de letramento digital, né? Que nada mais é o que a gente já faz lá no curso técnico, certo? Então, aqui já seria a conclusão desse trabalho. Então, assim, esse trabalho em si, como não tem um produto físico para ser entregue, é simplesmente vocês apresentarem os dados, né, coletados, né, que são os resultados da nossa pesquisa, enfatizando na parte da metodologia, a elaboração do questionário, né, com as perguntas, a elaboração da planilha, né, que no caso dos dois grupos, né, Graciele participou no grupo de linha da construção da planilha, assim como no grupo de Luiz foi Eric, né, que ficou responsável por essa tarefa. Então tem que enfatizar a construção dessa planilha que foi aplicada no questionário aos alunos do curso técnico, ok? Concluiu aqui o trabalho, né? É agradecer a atenção de todos, certo? Agradecer a atenção dos professores da banca e os colegas, né, da turma, e aí finalizar o trabalho, beleza? Ficou aqui em 23 minutos, né? Mas observe que em 23 minutos eu conversei diversos pontos aqui que vocês não vão estar colocando no dia da apresentação, né? Então, de 23 minutos aqui, a apresentação vai ficar mais ou menos naqueles 15 minutos que eu estimei, né? De 10 a 15 minutos para vocês apresentarem o trabalho de vocês, né? Lembrando, né, da forma como se colocar, né? Sem brincadeiras, né? Sem risadinha, né? Todo mundo com sua farda no dia e falando de forma pausada, né? De bom entendimento, vocês vão estar com o microfone lá, não precisa estar gritando, forçando a voz, né? Então falar de forma pausada, expor os dados sem correria, né? Não precisa correr, como eu falei aqui, né? Fui falando aqui, expondo os dados sem muita pressa e mesmo assim bateu 24 minutos, né? Sendo que eu coloquei diversos pontos aqui na apresentação que vocês não vão precisar tá expondo lá no dia, beleza? Então essa minha demonstração aqui vale tanto para o trabalho da turma de Graciele, como também vale
para o pessoal que vai apresentar a outra pesquisa, que é a turma de Eric, né, Luiz, eu acho que de Ariane, quem mais, Décio, Ariane, me fugiu aqui a cabeça agora quem é o outro componente do grupo dela, mas enfim, vocês acredito que ficou claro aqui. Qualquer dúvida, né, vocês podem estar me consultando, certo? E na sexta-feira à tarde as apresentações vão iniciar às 14 horas, né? E aí você chegando lá 1h30, mais ou menos, até para tirar qualquer tipo de dúvida comigo, seria bom chegar um pouquinho antes, né? Chegar 1h30 mais ou menos, para as 2 horas de começar as apresentações e finalizar esse ciclo nosso aí, né? Aí depois é só ir para a formatura, beleza? Um abraço a todos vocês.